Eita, 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 minha gente. Voltamos, voltamos. Cadê esse pessoal? Eita, cadê? Vamos começar aí, vamos começar a nossa disciplinazinha, gente. É, vamos que vamos, meus queridos técnicos em recursos humanos. Vamos mandar para cada município, para cada polo, uma lista de uma frequência, né? Uma frequência para vocês assinarem e mandarem para mim, para dizer quem é que estava aí, certo? Quem é que estava aí? Ou vocês podem até fazer o seguinte: vocês podem tirar uma foto, certo? Pode tirar uma foto, pode tirar uma foto mostrando quem é que está aí. Quem é que está aí em São Julião? Quem é que está aí em São Miguel da Baixa Grande? Cadê o restante da turma? Eita, turma, eita. Vamos que vamos. Ética e relações interpessoais, conteúdo nosso hoje. O código voltado para os recursos humanos, mas como a gente pode implantar eles nesta área. Nós estávamos falando na primeira aulinha acerca dos benefícios de implantação desses recursos humanos éticos 4.0. Um fator que é diferenciado é a questão da melhoria na comunicação. Por que eu estou colocando isso? Porque uma vez aplicando as práticas e condutas do código, que nós já falamos aqui, batemos muito sobre ele, eu posso ter uma perspectiva de ter pelo menos 4 comunicações sendo disseminadas dentro da organização, certo? Quais são elas, professor? É claro que a digital, né? Seguida da visual, tendo como base a sinestésica e, é claro, a auditiva. Então, se eu adequar, se eu promover, se eu estiver promovendo, olha só, a comunicação, entendendo que eu vou ter pessoas que têm uma sensibilidade de receber as informações que são repassadas de forma segura e de forma rápida, mas nos seus devidos canais de comunicação, no canal direto digital, num canal de contato, de aproximação, que é o sinestésico, usando todos os sentidos, no visual especificamente, levando gráficos, fotos, comprovações, e no auditivo, trabalhando a perspectiva daqueles que entendem melhor ouvindo, através de orientações, de tutoriais, com voz também, vou ter aí uma comunicação interna extremamente dinâmica. Eu vou conseguir dinamizar esta minha comunicação. Eu vou diminuir o número de ruídos. O número de ruídos, gente, tá? Vai acabar, professor? Não. Mas eu vou evitar muitos retrabalhos. Por quê? Porque as pessoas, pela comunicação, e tendo a comunicação como uma principal perspectiva de melhoria nos resultados, quando eu reduzo o retrabalho, eu, de uma certa forma, instituo o quê? Uma nova dinâmica para a empresa. Ok, que dinâmica é essa? A dinâmica da produtividade, do manejo dos fatores internamente que são limitantes e redutores de situações. Ok, esta produtividade, é claro, aí que são de necessidades, as chamadas necessidades de Maslow. Eu vou ter Maslow aqui com as suas necessidades? Sim. As básicas. Necessidades básicas, fisiológicas, sendo afetadas nessas questões
que envolvem a produtividade, claro que eu vou ter. Se eu tenho uma produtividade em potencial ou a ser atingível e aqui eu tenho atualmente, eu vou ter aí fatores que vão limitar essa perspectiva. Que fatores são esses, professor? São fatores que buscam a melhoria dos processos internos. Estes pilares, eles consolidam os outros processos que nós já falamos, as outras bases, a quadrinidade, por exemplo, do RH, em si sacramentar uma cultura e não apenas um clima organizacional. Se eu avanço na perspectiva de ter uma cultura com precisão, com confiabilidade, com rapidez na execução dos processos, eu automaticamente removo a burocracia negativa para uma burocracia positiva. Eita, professor, e tem. Quando você trabalha a perspectiva de dar celeridade aos processos. E isso faz parte da cultura da empresa. Todavia, eu tenho que entender que isso é cíclico e que em cada processo cíclico eu tenho que ter um questionamento ou uma atuação, uma afirmação. Quando eu falo na perspectiva de agir em função de uma cultura onde eu tenho a ética e as relações interpessoais por meio de um código, primeira coisinha que eu tenho que fazer, identificar a fofa. Lembrando, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Eu faço aí o chamado work follow, aliás. Por quê? Porque este work follow é o acompanhamento. Acompanhamento. O acompanhamento, ele já entra num contexto do que é que eu vou acompanhar no planejamento. Qual é o processo que precisa ser melhorado? Por meio da conduta dos colaboradores. Eu posso ir para um processo simples que nós já falamos. Os ruídos de comunicação. A comunicação aí, gente, ela é e faz parte da melhoria dos resultados. Então, se eu tenho uma comunicação clara, adequada a cada nível, por exemplo, eu vou executar as mudanças por meio da implantação do código de ética, mas começando por quem? Começando a executar pelo estratégico. Então, quem primeiro tem que se comprometer é o nível estratégico. Tendo em vista sobre isso, o que acontece? Eu tenho que partir para o tático. Olha só, uma vez isso sendo feito, o operacional, a operação é o próximo nível a ser implementado uma comunicação eficaz. Uma vez se fazendo isso, eu tenho que revisar acerca das mudanças. Através de quem? Através de que ato? Eu instituo, por exemplo, os chamados checklist, as listas de verificação, onde eu tenho lá os critérios. Os checklists, eles têm esses critérios. Todavia, tendo os critérios, tem mais fundamento você acompanhar o que você colocou como pontos fortes, pontos fracos e oportunidades e ameaças para que você comece um novo ciclo. É tanto que você está vendo aqui as setinhas iniciando e começando um novo ciclo.
esse novo ciclo é para que você possa entender que seria um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso. O que nós temos que quebrar dentro das organizações são esses ciclos viciosos e não os virtuosos. Os virtuosos trazem virtudes. Já neste cenário de mapear os benefícios, meus queridos, vocês vão estar aplicando estes recursos humanos 4.0, valorizando o potencial dos colaboradores, ou seja, o talento desses colaboradores, a manutenção desses colaboradores, por meio de ações que busquem a lealdade, não só a fidelidade, a lealdade. Comportamentos que trazem uma perspectiva de crescimento organizacional, como pessoa e como profissional. É um benefício que vai estar sempre repercutindo nos processos. E os processos de talentos, eles precisam ser geridos. Eu tenho que aprender a identificar quem são. Eu tenho que atrair os melhores para a minha empresa. Eu tenho que buscar desenvolver estes que são os melhores. E eu tenho que aprender a mantê-los, sabendo quais são as políticas de gestão de pessoas que vão ser diferenciadas. Quando eu vou identificar e atrair esses talentos, os processos de recrutamento eles precisam ser extremamente divulgados, mas de uma forma diferente, para serem atrativos. O potencial é você mostrar que a empresa valoriza a gestão por competência, por exemplo, que há um divisor de águas em relação às competências que são diferenciais, como hoje está ocorrendo a valorização das soft skills. E essas soft skills, elas vão permear a tua condução de gestão também para o desenvolvimento, porque aí você vai mapear os gaps, que são as lacunas nas competências. Você vai tentar intervir nestas lacunas por meio de quê? De ferramentas de empowerment, que é de empoderamento, lembrando que se eu aplico aqui o empowerment, na primeira fase, para identificar as competências que são chaves, eu posso fazer o chamado benchmarking, tá? Benchmarking. Por que isso? O benchmarking? Porque ele vai estudar as melhores práticas. Se eu não tenho, e eu não tenho noção de como identificar e atrair talentos, eu tenho que ver como é que as outras empresas fazem isso. Eu vou ver as melhores práticas dela. Tendo isso em mãos, eu tenho que saber que os processos de socialização internos da organização vão manter estes talentos. O garantir a possibilidade de uma possível mobilidade interna, de ascensão, retém este talento. A proposta de um valor único sendo gerado para aquela organização, por parte da organização para o colaborador, também as recompensas fazem parte desse processo de manutenção da empresa. O foco motivacional, ele vem nessa perspectiva. O encantamento também. O trabalho de estar fornecendo benefícios, estendendo esses benefícios para os colaboradores com a finalidade de elevar o comprometimento dos mesmos, ele vai ser parte de uma ação de endomarketing, gente. Uma ação de endomarketing, nós já falamos. O endomarketing. Este endomarketing é o marketing interno. O marketing interno, que o nome já está dizendo, o foco inicial e o foco prioritário vão ser as pessoas. Então, neste endomarketing, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar políticas de endomarketing que possam valorizar o colaborador. Ou seja,
Os funcionários precisam estar entendendo que a empresa quer que ela fique aqui, que ela fique naquela empresa. Sabe por quê? Porque tem empresa que passa isso verbalmente e nas ações não faz. Aí não gera um posicionamento mais estratégico para a empresa, por exemplo, no mercado. Porque um dos principais benefícios do Recursos Humanos 4.0 é esse, é você pegar as estratégias que estão sendo realizadas para chegar a alcançar os objetivos da organização e você disseminar isso, até mesmo uma panorâmica, uma visão panorâmica, de estender isso para os seus parceiros, para facilitar e dar celeridade para as tomadas de decisões, gente. Olha como isso traz um diferencial. Olha só, pessoal de São Miguel da Baixa Grande, pessoal de São Julião, pessoal de Curral Novo, turma forte, todo mundo aí, mandando ver. Então, esses benefícios, eles precisam ter o envolvimento desses 3 níveis aí, tá? Porque senão não vai acontecer, não vai ter essa repercussão nestes benefícios, não. Olha só o porquê que você tem que fazer isso. Primeiro, quem é que tem que se comprometer primeiro? Nível estratégico. Segundo, tático. Por último, o operacional. Ah, professor, pensei que era invertido, ó. Pensei que era aí, o primeiro era operacional. Não, não é assim não. Por que isso? Por que o último tem que ser o operacional? Gente, porque o operacional já é a base. Ele já dá sustentabilidade para o tático e para o estratégico. Perceba o seguinte, quando a cultura da empresa não é de valorização, certo? Vou contar um casozinho para vocês aqui. Olha só, me escutem e visualizem aí esta imagem do estratégico, do tático e do operacional. Quando a cultura, ela é uma cultura de não valorização dos talentos, ela, por exemplo, ela pode até fazer com que haja um reconhecimento por parte de alguém que é do operacional, certo? Alguém que é do operacional. Tá aí, número 3. Está lá no operacional, ok? Não está no tático nem estratégico. Mas, o que acontece? Essa pessoa está lá no operacional, ela dá sinais de liderança, ela tem a capacidade de ter agilidade e ela se destaca. Ocorre uma vaga na empresa de supervisão e ela é chamada para esta supervisão. Entenda o seguinte, isso aí já é uma ascensão. Aí o chefe dela chega e diz, olha, você vai assumir a supervisão, mas a priori você não vai ganhar como supervisor, certo? Você não vai ganhar como supervisor. Você vai passar 6 meses... Nós vamos fazer um testezinho com você. Você vai estar lá na função, não vão mexer nada na sua carteira, tá? E você vai estar lá como supervisão. Ok. Passa os 6 meses. A pessoa comprovou, trouxe ganhos, efetivamente, houve um impacto na empresa, as pessoas, os colaboradores de outros setores falaram que foi um diferencial ter essa pessoa assumido lá na supervisão, os fornecedores também, houve uma redução nos custos. Esse supervisor ele trouxe muitos ganhos para a empresa, ele estava no operacional. O que tem no operacional? Tinha uma visão só para a execução de tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definição dos objetivos, ele tinha isso na cabeça dele, dos resultados. Ele foi para o tático, ele mostrava isso já, que ele tinha alguma coisa do tático, que era uma visão de unidade, que era um foco a médio prazo, que era definições das principais ações do departamento, mas trazendo melhorias rápidas. Fez isso. Recebeu a proposta de começar a ter este ganho com 6 meses. Aí passou 1 mês, depois dos 6 meses. Passou 2 meses, depois dos 6 meses. Passou 3 meses, depois de 6 meses, e ele resolveu perguntar para o nível estratégico se ele ia receber realmente
este valor. E aí o que aconteceu? Durante esses 3 meses, que estavam se excedendo, começaram a haver um certo ciúme por parte daqueles que estavam num nível estratégico. Isso é um caso real, hein, gente? Presta atenção. Ciúme por quê? Porque tudo que esse supervisor conseguia, ele mostrava dados estatísticos, dados extremamente criteriosos, por A mais B, que tinha conseguido reduzir durante 6 meses os custos qualitativos e quantitativos, e conseguiu avanços acerca de quê? Pedidos de benefícios para outros setores, é claro. E quem concedeu isso? O nível estratégico, né? Que tem planos genéricos, que tem objetivos gerais, mas que autoriza, por exemplo, essas benesses, tá? É claro que todo mundo começou a falar desta supervisão. E isto criou um ciúme por parte da direção. A direção é que autorizava? Mas, na verdade, houve uma potencialização e uma valorização por parte deste supervisor, que ele continuou com a humildade dele, mas ocorreu um ciúme ao ponto do nível estratégico não entender o porquê que as pessoas estavam gostando daquela nova gestão por parte da supervisão. E aí, pasmem, começaram a se criar o que? Atritos por parte do nível estratégico, entendeu? Com relação a fatores comportamentais, ciúmes. De tanto o estratégico escutar das outras unidades que aquela supervisão estava dando resultado, parece que aquilo incomodou o nível estratégico. Olha aí quando a falta de ética vem do nível estratégico, gente. E aí começou a assediar moralmente aquela supervisão. E aquilo ficou, por exemplo, em reuniões presenciais, reuniões online. Eu acompanhei isso, gente. Eu acompanhei isso. Reuniões presenciais e online, o que acontecia? Provocava, debochava da supervisão, né? Levantava a voz, chamava a atenção da supervisão com a equipe junto. Pasmem vocês. E aí o que aconteceu? Em um momento como esse, o supervisor não se segurou e devolveu a provocação. Não é? Resultado: a direção não engoliu aquilo e achou isso como um desacato, só que ela estava fazendo, era exatamente uma postura falta de ética, com falta de ética, que era o quê? Fazendo com que a pessoa fosse testada até o final emocionalmente. E ninguém, né, por mais que tenha controle emocional, suporta, principalmente daqueles que deveriam vir no nível estratégico, deveriam vir com uma perspectiva de estar endossando aquelas melhorias que ocorreram durante aquela gestão, já que foi o nível estratégico que chamou aquela supervisão para lá, do operacional para o tático. A pessoa foi demitida com todos os seus direitos, mas a imagem da empresa ficou trincada internamente, porque os outros setores também ficaram sabendo disso. As reuniões eram só com o setor, com a unidade, mas ficaram sabendo disso. Quando eu olho para essa pirâmide, gente, quando você olha para essa pirâmide, então olha o seguinte: tudo tem que começar do nível estratégico. Tudo. Porque se o nível estratégico não mostrar esta ética, o tático não vai ter ética, o operacional não vai ter ética. Então vai acontecer isso. Moral da história, sabe o que a gente descobriu depois? Nós descobrimos que, por outro lado, parte da equipe estava insatisfeita com a supervisão, porque a supervisão não tinha conseguido ganhos para a equipe. Tinha conseguido mais para os outros. Conseguiu poucos ganhos, mas existia uma insatisfação de alguns da equipe que achavam que eles que teriam como é que eu posso dizer? Eles que teriam que estar ocupando um daqueles que estavam lá, né? Porque eu tenho uma pessoa que veio do operacional e foi para o tático, foi para uma outra equipe.
E o pessoal que estava naquela outra equipe, gente, no tático, eles não estavam, olha só, satisfeitos em não terem sido um deles ser escolhidos para ser aquela pessoa lá. Ou seja, foi também uma sabotagem indireta, não é? E essas pessoas, elas de uma certa forma contribuíram para isso. Por quê? Porque enfatizavam muito a perspectiva. Aí eu vou pedir a minha diretora compartilhar a tela, porque aí o que aconteceu quando eu coloco essa pirâmidezinha para vocês? É que essa pirâmide, ela mostra a verdadeira e a maior, né, forma de gestão que acontece na maioria das empresas, que é a gestão vertical, de cima para baixo, tradicional. Poucas estão ainda nessa perspectiva de início de uma gestão horizontal, onde o foco é o colaborador mesmo. Porque o que acontece? Descobrimos depois, por meio também, até de parte, né, de alguns colaboradores desta equipe, que a direção, ela estava levantando informações acerca do supervisor com relação aos pontos fracos, ao invés de tentar ajudar os pontos fracos dessa supervisão, tendo em vista que ela trouxe um ganho para a empresa, ela foi querer pegar alguns pontos fracos para é como se fosse ter um respaldo em relação a motivos para a situação, tendo em vista que todos tinham pontos fracos, não é? E os pontos fracos, digo para vocês, meus queridos, não eram graves, não eram éticos, tá? Não era falta de ética. Os pontos fracos não estavam ligados aos princípios, estavam ligados às competências técnicas que poderiam ser aperfeiçoadas, assim como as comportamentais também. Então, isso de uma certa forma, a gente que vivencia o mercado, deixa a gente um pouco indignado, porque quando você quer um trabalho que ele seja, né, edificante para as pessoas, você aí começa a entender que começa pela quem está em cima, a consciência de que se ela não tiver ética, a empresa vai ser essa peleja. Resultado, a empresa continua tendo uma rotatividade enorme, certo? Já tiveram mais de 2 pessoas nessa mesma função. Interno, uma pessoa da equipe ocupou, não conseguiu, foi encaminhado para o mercado de trabalho. É isso que acontece, gente, nas empresas que não se tem ética vindo da direção, principalmente. Nesse contexto, isso o que reforça? Que a gestão, ela tem que ser descentralizada, meus queridos. Eu tenho que fazer as penalizações? Tenho. Eu tenho que ter as gratificações? Também. Mas eu tenho que saber o momento. A atitude de estar solucionando os problemas, ela parte dos 3 níveis. Sendo descentralizado, o que é que eu tenho? Eu tenho pessoas, olha aqui o modelo da figurazinha. Cada um aí representando uma autoridade para tomar decisões. Tá? Aqui eu tenho uma pessoa só centralizada na decisão, que é o azulzinho aqui, ó. E aqui eu tenho em um nível tático ou até mesmo operacional, tá? Porque o nível tático está aqui em cima mesmo, é o operacional. O tático está aqui e o operacional aqui. Ou seja, eles tendo autonomia para tomar as decisões. O gráfico mostra, para você que é visual, mostra ipsiliter o que é que acontece numa organização centralizada, poder só aqui. Uma coisa é ser centralizada, gente, outra coisa é controle. A busca dessa questão multidisciplinar é dessa forma. Com base nisso, vamos chegar às nossas questões, tá certo? Nossas questõezinhas. É hora de quê, minha querida? Hora de praticar. Hora de praticar. Eu vou colocar o hora de praticar aqui na primeira atividade e na primeira pergunta. Eu quero colocar para vocês, meus queridos, hora de praticar. Olha aí, já tirou a parte da minha diretora, se garante. Não é brincadeira, não.
Ela é realmente aqui fundamental, gente. Sem ela a gente não tava aqui não. Vamos que vamos, Vamos que vamos. Vamos lá, meus queridos. Olha só, Curral Novo, São Julião e São Miguel da Baixa Grande. O que que eu vou querer? Quais os benefícios? Falei a aula inteira, as duas aulas, hein, gente? As duas aulas. Quais os benefícios do RH 4.0? Agora que vocês colocam aí no mínimo dois. Porque se eu falei quais, eu não falei qual, né? Eu falei no mínimo dois. Então, no coletivo aí, no mínimo dois, tá, gente? Quais benefícios do RH 4.0, mas justifica cada um deles. Aí eu vou querer. Quais são os nomes que tem aí no chatzinho que eu vou chamar todos, minha diretora? Tem a Sueli Nascimento, tem o Valtério José, tem a Franciele, né? Tem a Franciele, quem mais? Maria do Carmo, a Yara Teixeira, o Francisco Lima, a Valquíria, a Ana Mendes, quem mais? A Janaína Santos. Só, né? Show! Show de bola! Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Foi! Vou dar mais 1 minutinho, hein? Vou dar mais 1 minutinho, porque eu sei que são duas, né? São dois benefícios. E dá o tempo aí também do delay da internet, tá? Então vocês justifiquem, hein? Tô vendo aí, Juan Miguel foi o primeiro, show de bola. Pessoal de São Miguel de Baixa Grande, coloca aí, coloca os dois e justifica. E o pessoal também de São Julião, não é isso? Curral Novo. Curral Novo colocou uma, duas, eu quero a justificativa, hein? 1 minutinho, foi.
No ar, no ar, no ar, no ar. Vamos que vamos. Rapaz, Curral Novo botou aí, ó. Aumento de produtividade, posicionamento estratégico. E isso, duas respostazinhas aí, ó. Show de bola. O aumento de produtividade. É isso mesmo. A empresa busca isso, né? Aumento de produtividade. O primeiro, que muitos colocaram aí também. Vidade, certíssimo. E neste aumento de produtividade, nós temos o posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico. Maravilha, gostei, hein? Teve quem mais? O aumento do engajamento por parte do Valteres aí, ó, Valteres José, botou, aí colocou produtividade, melhoria na comunicação, nos processos internos, na estratégia da empresa. Rapaz, botou foi quente, o negócio repetiu aí. Olha a justificativa também, hein, Valteres? Eu quero ela, hein? Olha a Franciele, ó, melhor comunicação, show. Por que melhor comunicação, Franciele? Por quê? O Juanzão, Juan Miguel, rapaz, aumento de produtividade também. O foco usando tecnologia, a gestão do tempo, né, Juan? O aumento da qualidade, dos resultados, de forma notável. Estou gostando de ver, tá quase, tá ipsilitro que a gente tava colocando nos slides, hein? Olha a Valquíria Bonfim, rapaz, também colocou aí o aumento de produtividade, satisfação dos clientes e permite a questão da estruturação da gestão do tempo, né? O tempo de entrega dos produtos, repercussão positiva, hein? São Miguel da Baixa Grande, enfatizando a questão da comunicação, do aumento da produtividade em função a esse acesso à tecnologia. Show! Rapaz, não é brincadeira não, estou gostando da participação. Vamos que vamos, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Olha só, qual é o princípio da ética dos recursos humanos? Eu fiz essa perguntinha para vocês. Eu fiz essa perguntinha. Eu quero que vocês justifiquem. Coloca qual o princípio e justifica, tá? 2 minutinhos. Eita, 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 eita. Tá faltando gente responder, hein? Vou dar mais um minutinho. Vamos lá, Franciele. Vamos lá, Sueli. Juan.
Valteres, São Miguel da Baixa Grande já respondeu. Eu quero Curral Novo e quero São Julião. 1 minuto. É, gente, eu tô vendo aí a participação, hein? Tem que melhorar essa participação aí, hein? Cadê o Juan? Juan colocou aí a questão do bem material, enfatizando a questão social, o princípio de estar sendo norteado pela valorização das pessoas. O principal foco aí é você ter esse entendimento, é a conduta ética. Esta conduta ética, você pode responder de outras formas? Pode, mas eu estou colocando aqui a conduta como principal eixo, conduta ética, como principal eixo da do princípio da ética nos recursos humanos, tá? A sua postura ética, o posicionamento estratégico da empresa entra, né? Favorecimento entra aí, ó, favorecimento do engajamento, São Miguel da Baixa Grande, por parte do engajamento dos vários níveis, ele vai ser a repercussão dessa conduta ética, tá? Porque quando eu pergunto qual é o princípio, eu estou querendo colocar qual é o fio condutor disso, tá certo? Valteres aí colocando a questão da consciência também profissional, das condutas, isso, numa perspectiva, né, da preocupação das relações éticas. Show de bola, Valteres. Sueli aí na participação, Juan colocando a questão da valorização do trabalho. É justificativo, né, São Miguel da Baixa Grande? Show de bola, favorecimento do engajamento. É isso mesmo. É, que eu vi lá em cima a questão da valorização do trabalho da equipe, né? Show. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Como recursos humanos deve se posicionar? Ó, só quero como deve se posicionar, não quero justificativa, tá? Então, para São Miguel da Baixa Grande, para Curral Novo, para São Julião, para os meus queridos que estão aí no YouTube, Valtério José, Sueli Nascimento, Juan, Valquíria, Franciele. Manda ver nessa resposta. Qual é, aliás, como os recursos humanos devem se posicionar? 2 minutinhos.
Cadê vocês? Cadê vocês, meus queridos? Quero mais respostas, hein? Vamos que vamos, vou dar mais um minutinho. Um minuto. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quando eu coloquei a ênfase no posicionar, né, gente? É no reeducar mesmo, a conscientização. Então entra aí, como é que deve se posicionar? Na educação. Educação, na orientação, né? No orientar, no conscientizar, tá? Então, no direcionar, direcionar práticas éticas, etc. É um fator que você parte, direcionar, você parte para uma perspectiva de estar colocando o caminho, isso, e sendo aquela referência também, tá certo? Vamos para a próxima, meus queridos. Gostei das respostas, hein? Gostei. Vamos para a próxima. Olha só. Nesta que nós temos aí, gostei da resposta aí do Valteres, colocou incentivar o comportamento, né, sendo exemplo de justiça e respeito. A Franciele também incentivar o comportamento ético num clima organizacional. Só amplia isso aí, Franciele, para uma questão de cultura, tá? Ratificar isso na cultura. A Valquíria se manifestou aí brilhantemente, colocando os principais, né, os profissionais de recursos humanos que devem estar incentivando esse comportamento dentro da empresa. O Valteres reforçando essa questão também da preocupação das relações étnicas não, éticas. São Miguel da Baixa Grande estabelecendo a conscientização sobre a justiça e a honestidade. Curral Novo também incentivando os comportamentos éticos. Falando da participação ética aí, São Miguel da Baixa Grande colocando a participação das iniciativas éticas. Show de bola! Sueli mandando ver aí na sua participação através da justiça e da honestidade. O Juan também, ó, já colocando aí sobre o que o RH não deve, né? Ter preconceitos, isso, exatamente. Reforçando, você, Juan Miguel e o Ronielson. Chegaram à conclusão, e uma conclusão positiva, viu? Um processo seletivo eu tenho que ter essa postura mesmo, tenho que trabalhar com perspectiva é, ética. Agora, olha essa nossa perguntinha aí. Como ser ético nesse processo de promover no provimento dos recursos humanos da empresa? Como ser ético? Quais são as práticas? Me diga uma e justifique. 2 minutinhos.
Quando eu falo, gente, olha só, provimento do ser ético, traz aí a sua postura. Postura. Essa postura vem com uma ação, vem com a prática também. Significados similares. Isso entra numa perspectiva de transparência também, tá? Transparência. Eu vou estar no provimento de uma atitude ética. Tudo isso que vocês colocaram também? Sim. Ser imparcial, a imparcialidade, a tomada de decisão. Por exemplo, no processo de recrutamento e seleção, a pessoa não vai ficar. Eu tenho que, no mínimo, como técnico em recursos humanos, eu tenho que dar um feedback para ela por que ela não ficou. É porque ela não tem o pacote Office tecnicamente, né? Ela não sabe lidar com o AutoCAD, ou porque ela não conseguiu demonstrar durante as dinâmicas de grupo espírito de equipe ou liderança, ou capacidade de suportar pressão, porque hoje, gente, suportar pressão está sendo um dos fatores principais nesta questão, tá certo? Aí eu estou vendo o Curral Novo, né? Curral Novo colocando o candidato não deve ser escolhido pela sua aparência, e isso, é isso? Boa aparência não deve existir no anúncio. São Miguel da Baixa Grande colocando a questão da triagem, que deve ser imparcial, com respeito à diversidade, principalmente, não é, São Miguel da Baixa Grande? Valteres colocando aí a imparcialidade, o Juan colocando aí, não colocou nada. Cadê a Suelen? Cadê o pessoal? Cadê a Franciele? Cadê esta turma? Eu quero que vocês respondam a próxima, hein? A próxima eu vou querer que vocês respondam. Vamos lá. Olha aí. Como promover a ética no trabalho? Como? Como eu posso promover? Promoção, gente, é divulgação, tá? Como é que eu justifico isso? Vamos lá. Como é que eu posso promover? 2 minutinhos. Meus queridos, eu vou promover através de campanhas. Campanhas internas de conscientização. Exatamente, de conscientização, essas campanhas internas de conscientização e também conscientizando, mas
reconhecendo através da meritocracia dos méritos, que muita gente colocou aí, meritocracia, as atitudes dos colaboradores, tá? Show de bola. Então responde aí, minha querida Franciele, Sueli Nascimento, Juan Miguel, Valteres, pessoal de São Miguel da Baixa Grande, de Curral Novo. Responde, responde, responde. Vamos que vamos? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Não tem. Não tem próxima. E aí, meus queridos? Vocês gostaram da aula? Me deem o feedback. Quero receber o feedback de vocês agora, tá? Como é que foi a aula? O que precisa melhorar nessa aula? Me digam aí. Pessoal de São Miguel da Baixa Grande, pessoal de Curral, meus queridos mediadores tecnológicos que estão aí do outro lado. Show de bola, hein? Amanhã a gente vai ter mais. Mas coloca aí seu feedbackzinho. Juan, Valteres, Franciele, Sueli. Coloca aí, tá? O feedback. Gostaram? Gostaram mesmo? Show de bola. Mas se tiver alguma coisa para melhorar, fale mesmo, que a gente vai buscar melhorar. Tá certo? Show de bola? Pessoal aí, ó, São Miguel da Baixa Grande colocando aí, foi ótimo. Vocês aqui são ótimos, meus queridos. Vocês aqui são ótimos. Curral Novo também, a aula foi um show. Vocês aqui são show. Show de bola aí, criar, já Valteres ainda tá respondendo aí. Não é brincadeira não. O aluno dedicado, criar um código de conduta, ó. Não é brincadeira não, tá vendo aí, diretora? Ó aí, fazer avaliações aí, foi detalhista aí, viu? É brincadeira, a diretora tá batendo palmas aqui pro Valteres aí, para todo mundo também. Sueli Nascimento aí colocando muito importante, saber lidar com a pressão. Vamos para cima, turma, sensacional vocês, hein? Fazem a diferença, quero essa participação amanhã também nas nossas aulas, tá bom? Roniel disse que a aula foi ótima, olha, também o Juan, tamo junto aí. Quero vocês se destacando no mercado de trabalho e eu sei que vocês vão se destacar nesse mercado de trabalho. Show de bola, obrigado por ficarem comigo até agora, hein? Vocês são maravilhosos, vocês são show!